Aninha, a gente tem falado muito de Covid-19, não é para menos, do coronavírus, mas há tantas outras doenças terríveis por aí. E doenças que, felizmente, já há medicamentos para ajudar a combatê-las, para ajudar a preveni-las, mas principalmente para ajudar no tratamento. Né? E a Giovana vai tratar de uma dessas doenças. Exatamente. A gente falou faz pouco tempo aqui no ar, Joel, sobre uma preocupação muito grande de pessoas que fazem tratamento para leucemia e corriam o risco de ficar sem o medicamento. Sim. E agora há uma preocupação também das pessoas que fazem o tratamento da hanseníase. Porque nesse meio de pandemia foi bem como você falou, né? Parece que outras doenças sumiram e todo o trabalho de logística envolvendo essas vacinas, esses medicamentos simplesmente parou, né? A Giovana vai falar sobre isso, quais medicamentos que sumiram do mercado em Gi. Boa tarde. Ótima tarde para você, Ana, o Joel. Ana, o tratamento da hanseníase constitui um coquetel que são 3 antibióticos, o chamado PQT, o tratamento poliquimioterapia, e não são encontrados desde o segundo semestre do ano passado. A filha da dona Maria José, o Yara Soares Oliveira, conta que desde então os sintomas da mãe voltaram e estão cada vez piores. Infelizmente, há 3 meses ela tá sem medicamento. Todo o tratamento que ela fez foi perdido. Então, ela voltou a sentir ter dores, coceiras, inflamação nos nervos. A hanseníase é uma doença bacteriana que pode levar à morte. Além de inflamações na pele, outros sintomas como sensação de choque e fisgada nas extremidades, caroços e inchaços no corpo, por exemplo, são muito comuns. Segundo o Movimento Nacional, que representa os pacientes, mais de 18 estados sofrem com desabastecimento dessas medicações. Como eu já disse, esse tratamento chamado PQT, há mais de 40 anos são doados pela Organização Mundial de Saúde para os países participantes do programa de combate à doença. No entanto, no ano passado, problemas na produção na farmacêutica que fabrica esses remédios, lá na Suíça, acabaram atrasando o envio do lote que seria destinado ao Brasil. A situação se tornou ainda mais crítica a partir de agosto do ano passado, quando os estoques chegaram a zerar em São Paulo, Pernambuco e no Pará. Conta pra gente o presidente da Associação Brasileira de Hansenologia, Cláudio Salgado. 19 estados brasileiros têm problemas com a medicação. Não tem medicação para distribuir para os municípios. 3 desses estados tiveram o estoque zerado. É uma situação muito grave, pela qual muitos de nós nunca passou, inclusive. Nós já tivemos crises importantes na hanseníase, mas essa relacionada ao tratamento especificamente é uma das mais graves pelas quais a hanseníase já passou nos tempos modernos. Ana, Joel e ouvinte, a gente lembra que o Brasil não produz esses medicamentos para hanseníase, dependendo exclusivamente da importação. Desde 2019, a OMS vem alertando governos que dependem do envio, incluído o Brasil, a respeito do risco da falta desses medicamentos. Depois que esses medicamentos chegam aqui no Brasil, o coquetel é distribuído pela rede pública, pelo SUS, e aí não é vendido em farmácias comuns. No ano passado, mais de 30 mil novos casos de hanseníase foram registrados no Brasil, o que coloca o país na liderança do ranking mundial pelo número de habitantes. E aí, falta de saneamento básico e condições precárias de habitação estão entre os fatores que facilitam essa contaminação. Mais de 40 mil brasileiros estão atualmente em tratamento da doença, segundo o Ministério da Saúde. Número que só não é maior, porque 90% da população é imune à doença por fatores genéticos. Sobre a falta dos remédios, Joel, claro, a reportagem foi atrás do Ministério da Saúde e disse que o envio pela OMS estava previsto para outubro do ano passado e que, por enquanto, não há data prevista para a chegada desses novos lotes. Que tristeza. Nossa, e é uma doença que se confunde com a história da humanidade, né? Exatamente. Uma doença que dispensa apresentações. Para quem não sabe, a hanseníase era conhecida como lepra no passado. E os leprosos eram segregados mesmo da sociedade, iam para áreas isoladas, havia uma discriminação muito grande. Tanto Infelizmente, que esse termo nem se usa mais porque até caiu no pejorativo, exato, né? De tão pesada que essa doença você era. Você associa a lepra com uma pessoa com uma doença terrível que pode transmitir a qualquer momento essa doença e que essa pessoa tem que ser isolada, segregada, como se fazia no passado.
mas felizmente hoje o pensamento é outro e felizmente a cura para essa doença. Agora, para que essas pessoas sejam curadas, tem que haver o medicamento, não pode ficar como você está, né? Como você colocou pra gente, né, Gi? É isso, Joel. A Uiara, a mãe dela, né, a Maria José, descobriu que tem hanseníase em fevereiro do ano passado e desde então vem tratando com esses medicamentos, né? Só que em outubro elas não encontram mais, né? Elas moram aqui no litoral de São Paulo, em Praia Grande, e desde então não encontram mais o tratamento. E aí, claro que a gente conversa muito com essas pessoas e acabaram me enviando fotos. É muito triste ver, né? Porque antes, quando a mãe dela estava em tratamento, as manchas quase desapareciam. E hoje, com a volta... Era uma rotina normal. Rotina normal. O medicamento, ele atenua a doença Isso, só? como ele é um antibiótico, ele diminui a ação das bactérias. Isso. E aí eu conversei com o Cláudio, que fala pela Associação Brasileira, e ele disse que quando você para de tomar um antibiótico, né, que você está tomando já há muito tempo, essas bactérias voltam e voltam ainda piores. Porque você está inibindo as bactérias. Mais resistentes elas voltam. Exato. Então não há cura para a doença. Não há As pessoas cura. precisam controle, desse né? medicamento para controlar os sintomas. Isso. Meu Deus, é uma crueldade você privar essas pessoas de um medicamento tão importante para uma doença tão grave como essa, né? É uma crueldade e é preocupante, porque pelo que a gente está vendo, de novo, é algo muito semelhante, Joel, com o que aconteceu em relação ao medicamento para transplante de medula, lembra que a gente falou agora há pouco. É também uma questão internacional que também está atingindo as pessoas no Brasil por uma questão de falta de planejamento. Tá bom então, Aninha. Giovana, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você e parabéns. Tem se destacado como repórter e não só como produtor especial também. Daqui uns dias a trataremos como repórter especial também aqui do Bora Brasil. Muito obrigada, Joel. Boa.